Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos que aqui estão. Quero agradecer de prontidão ao nosso irmão evangelista Danilo, que nos formou o convite. Deus abençoe. Muito obrigado. O Senhor preparou aí para estarmos junto ao homem de Deus, o pastor responsável por essa obra. Deus abençoe. Pastor Gilmar, junto, né? Ulisses, Deus abençoe. Amém. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, irmãos que está ali, para a glória de Deus, sempre tem nos acompanhado no nosso ministério. Sou pastor da Assembleia de Deus no Ministério de Perus, ali do Lagoas do Alto, em Franco da Rocha. Estamos ali pastoreando já há 3 anos, para a glória de Deus. E o Senhor tem nos proporcionado grandes alegrias, né? Sou casado com a minha esposa já há 20 anos, para a glória do Senhor. Temos 2 filhos, né? Meu filho mais velho, ele já prega, é obreiro, está noivo, abençoado de Deus. A caçula louva, né? Não veio hoje porque ela está responsável pelo Ministério de Louvor. E o meu lar é uma bênção. Glória a Deus! É uma bênção, né? E eu estava meditando aqui, né, no nome da igreja, é um nome abençoado, né? Os crentes de Bereia lá eram os homens que gostavam de Bíblia, né? O pessoal que realmente amava a santa e poderosa palavra. E a igreja não pode ser diferente, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Antes de eu falar a respeito de alguns assuntos específicos aqui, principalmente acerca da palavra, eu quero fazer a leitura dela. Amém? Foi me dado um tema, nós vamos meditar nele, porém eu quero ler primeiramente Hebreus, capítulo 10, amém? Aleluia. Hebreus, capítulo 10. Aleluia, Jesus. Os irmãos intercedem do correndo de me atacado, mas Jesus da vitória, amém? Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23. Glória ao nome do Todo-Poderoso Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Todos acharam o texto sagrado? Amém. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, que é o tema que me foi passado. O versículo de número 13. Amém, irmãos? Amém. Diz assim o texto sagrado: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vou ler mais uma vez. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por gentileza, começando. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. O nosso pastor, ele fez alusão aqui, irmãos, e é bem fiel o que ele disse, que a igreja, de fato, ela tem que andar no caminho da oração e da palavra. Não há outro caminho, né? O que eu vi aqui hoje foi o que Paulo ele disse em Efésios capítulo 5, versículo 19, que quando nós nos reunimos, um tem salmo, um tem cântico espiritual, e todos nós aqui nos alegramos, porque estamos num ambiente de adoração. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na minha casa. Significa que aonde está o povo de Deus, a presença de Deus, ela se revela, ela se mostra. E nós sentimos o toque do Espírito Santo. Pode ter certeza que houve pessoas aqui que chorou, houve pessoas aqui que falou em línguas, houve pessoas aqui que profetizaram. E houveram de fato pessoas que sentiram o toque do Espírito Santo. Isso porque tem confiança na palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela não anda por visões, ela não é guiada por visões, ela não é guiada por revelações, ela não é guiada até mesmo por profecia, porque eu ainda que creio nos dons espirituais e ensino os membros da igreja, a qual sou pastor, a buscar os dons espirituais, eu entendo que a igreja ela é guiada pela palavra. Somente a palavra tem o poder de fazer de fato, aleluia, uma grande obra na vida da igreja. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo. E aí se eu fosse perguntar para ele, por que Paulo? Aí Paulo ia responder para mim, porque é o poder de Deus para a salvação.
Então aquilo que consegue salvar o homem, aquilo que realmente pode entrar dentro do coração do homem, é a palavra de Deus, é a salvação, aleluia, para todo aquele que crê. Então eu entendo que a palavra é pregada. Então quando a palavra é pregada, ela quebra a força do pecado, produz no ouvinte fé, e ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o mesmo Paulo diz em Romanos 17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 a mesma Bíblia diz que aleluia, a palavra é viva. Se ela é viva, aleluia, ela não está morta, ela está em nós, e ela é eficaz. Não precisa inventar, não precisa de maneira nenhuma criar métodos que não condiz com a verdade, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, é suficiente, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Se você perguntar para mim, pastor Edomar, aonde fica a divisão da alma do espírito? Eu humildemente digo que não sei, mas a palavra de Deus, ela vai até lá, aleluia. A palavra de Deus, ela vai até lá, penetra, alacai, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É Deus fiel. E é uma verdade tão linda. E ontem eu estava no monte com a minha esposa, fui orar e apresentar este trabalho, e o Senhor visitou o meu coração. Eu falei: Deus, revela-me uma porção da tua palavra. Eu aprendi com o pastor Expedito Nogueira, quando eu fiz o meu primeiro seminário teológico, que o verdadeiro obreiro, que o verdadeiro pregador, ele busca as mensagens de Deus no joelho. Não tem outra metodologia, meus irmãos. Nós podemos ter eloquência, podemos pronunciar até um português cordial e bonito, mas se nós não buscarmos no altar, de fato, a revelação de Deus, infelizmente, irmãos, a nossa retórica pode até entrar, as pessoas ouvir superficialmente, mas não vai causar efeito, porque o que toca e muda o coração do homem é a unção que vem de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 20: vós tendes a unção que vem do Santo, por isso sabeis tudo. Se é porque, aleluia, se você prega, se é porque você toca, se é porque você canta, é porque a unção de Deus está na sua vida. E o Senhor, Ele foi me revelando, e eu aprendi desde cedo com o pastor João Neves, também um homem de Deus que foi meu mestre, que quando Deus revela alguma coisa, você tem que anotar aquilo que Deus revela, porque como diz o pastor Ralph, também meu amigo, a mente é falha, né, evangelista Daniel? A mente é falha, começa a esquecer algumas coisas. E irmãos, quando eu li a passagem de Hebreus, o meu coração, ele se alegrou muito, porque o escritor aos Hebreus, ele admoesta a igreja a reter aquilo que ela aprendeu, a guardar em seu coração aquilo que fora ensinado. E muitas das vezes as pessoas falam assim que Deus, ele quebra princípios. Deus não quebra princípios. Os princípios de Deus são eternos, porque de fato os princípios de Deus estão alencados na sua santa e poderosa palavra. Jeremias disse no capítulo 20 do seu livro, versículo 29: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? E a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é o que traz os princípios de Deus para a igreja. Se eu for contra aquilo que está aqui, eu estou de fato querendo mudar os princípios de Deus por minha conta, mas Deus não muda princípio. Aleluia, Deus não muda princípio, porque Ele preza pela sua santidade. E muitas das vezes nós deixamos escapar aquilo que nós aprendemos do Senhor. Paulo, ele não só aprendeu do Senhor, como também ele, aleluia, ele tinha um costume, ele colocou no coração dele passar aquilo que ele aprendeu do Senhor. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: e eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então eu só posso ensinar aquilo que vem de Deus. E João Batista disse que o homem só pode receber aquilo que lhe for dado do céu. Se é da terra, se é da carne, se é do mundo, se é do diabo, então joga para fora, meu irmão.
Não, você tem que receber somente aquilo que vem de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E o que vem de Deus, pastor Edomar? Aleluia, vem de Deus as revelações santas, vem de Deus a unção, vem de Deus a graça, vem de Deus a virtude, vem de Deus o Espírito Santo, vem de Deus os dons espirituais, vem de Deus o batismo com o Espírito Santo e com fogo, vem de Deus a providência, vem de Deus a libertação, vem de Deus a cura, e é Deus que traz para nós aquilo que nós estamos pedindo e necessitamos. Deus maravilhoso. É dessa forma que nós aprendemos, e é dessa forma que nós estamos ensinando os obreiros mais jovens. E eu tenho um tema para a mensagem que eu vou pregar aqui: condições para vivermos as promessas de Deus. Eita Jesus! Há algumas regras bíblicas que Deus ele estabeleceu para conosco, para que possamos galgar as suas bênçãos. Isso não é barganhar com Deus, mas são condições. O próprio Senhor Jesus ele disse: chegai-vos a mim, aí eu vou me chegar a vocês. Isso são condições. Jesus ele estabeleceu isso para nós, e nós muitas das vezes nos esquecemos. Tem muita pessoa que diz assim: irmão, quem tem promessa de Deus não morre. Eu discordo plenamente, porque isso está fora da Bíblia. Porque todo mundo que saiu do Egito tinha promessa, mas nem todo mundo que chegou lá, aleluia, aleluia, nem todo mundo que recebeu a promessa chegou em Canaã, morreu no meio do deserto. Então promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que cumprem as condições estabelecidas na Bíblia. Observe bem que eu vou pegar aqui Pedro como exemplo. Quem era Pedro? Pedro era um homem que nasceu em Betsaída. Ele teve ali de fato uma vida promissora, porque ele aprendeu desde cedo a arte da pescaria. Ele era de fato um pescador nato. E a Bíblia diz que por causa disso ele criou uma sociedade com seu irmão André, e também com João e Tiago. Observemos bem que ele de fato não teve um preparo específico na liturgia judaica, mas ele era um homem que tinha inteligência, porque somente um homem inteligente poderia de fato naquela época conduzir um negócio de pesca como ele conduzia. Ele era um homem de fato sanguíneo ao extremo, mas era um homem que tinha responsabilidades. E a Bíblia diz que uma certa ocasião o Senhor Jesus, andando ali no lago de Genezaré, Tiberíades, que são as mesmas coisas, ele se depara com Pedro e André. E a Bíblia diz que o Senhor faz o convite: vem após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles soltam as redes, deixam ali e seguem o Senhor. A mesma coisa fez com Tiago e João, que também atendeu o chamado de Deus. Observemos que Pedro e André começam a ser discipulados, doutrinados pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles começam a acompanhar a trajetória do Mestre. E o Senhor Jesus, uma certa ocasião, ele sobe até o monte para orar, porque agora ele precisaria separar pessoas para dar seguimento à igreja, crescimento à igreja, quando ele partisse. Entenda bem, meu querido irmão, obreiro não é escolhido porque ele é dizimista da igreja. Obreiro não é escolhido porque ele, aleluia, tem até um conhecimento teológico marcante. Obreiro não é escolhido porque ele é o mais bonitinho da igreja, cabelinho mais penteadinho. Obreiro é da mesma forma. Obreiro, ele é, aleluia, passado pelo crivo de Jesus primeiro. Ele tem que passar de fato pelo crivo do Senhor, para que o Senhor possa aprovar a ele. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então o crente não tem que chegar aqui para Deus, olhar para ele e falar: eu te aprovo. Não, ele já tem que vir diante do Senhor aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, vírgula, como obreiro, vírgula, que não tem como se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Então ele tem que se apresentar diante de Deus já aprovado.
crivo. Ou seja, já passou no crivo. É que nem o pastor fez aqui, já passou no crivo. Aleluia. O pastor observou, talvez ele nem pensava que o pastor observava ele, mas ele estava sendo observado. Isso me faz lembrar no dia que o Senhor Jesus estava lá, aleluia, no jardim do Getsemane, preparando-se para ser entregue. Então ali no Getsemane, Jesus ele foi submisso ao Pai, porque ele disse assim: olha, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em outras palavras, eu quero estar no centro da tua vontade, ó Pai. Paulo disse em Romanos capítulo 12 versículo 2, aleluia, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar ou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa e agradável. Entenda, meu querido irmão, quando eu falo de vontade de Deus, eu digo, eu não posso tomar por mim mesmo as minhas próprias decisões. Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas ele preferiu ir e orar para o altar para escolher os 12 apóstolos. E por que eu estou falando isso do Getsemane? Porque é o seguinte, meu irmão, só é visto no altar aquele que é submisso no secreto. Você quer ver de novo Deus, ele te dá algo sobrenatural, e Deus soprar o teu nome como vento, então seja submisso no secreto. O pastor não está te vendo, ele está te vendo sim, mas continua com o coração como se você estivesse no anonimato, porque quem está no anonimato do homem está na lembrança de Deus, e Deus há de soprar o seu nome como vento. Quem pode aplaudir o nome dele nessa noite? Entenda, Glória a Jesus. Senhor Jesus desce do monte e ele escolhe os 12. Judas veio no pacote, mas escolheu os 12. Eu não vou entrar em detalhes de Judas, porque não é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Mas ele escolheu, e Pedro co-participou dos eventos importantes ali. Eram chamados de amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. Ele participou da pesca maravilhosa. Ele participou quando o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele participou quando o Senhor Jesus subiu até o Monte Tabor e se transfigurou. Ele era uma pessoa que de fato estava ali diante de Jesus. Foi ele que disse, quando o Senhor o indagou: quem diz? Aí o povo: quem é que estão falando de mim? É o quê? Ele falou assim: olha, Senhor, estão falando muita coisa aí, que é Elias, que é João Batista, mas e vocês? Diz quem sou eu? E ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. As revelações de Deus vêm de Deus, vem dele, meu irmão. Darassupianda. As revelações vieram dele. Observemos que Pedro teve um declínio, sim, mas predito pelo Senhor. Ele negou Jesus, negou. Mas imagine você o privilégio que ele teve de andar sobre o mar, de encontrar um mestre. Tem pessoas que olham para nós e lembram muitas das vezes do que nós fizemos no auge, e quando nós fracassamos na fé, quer jogar no rosto. Você negou, você fugiu, você correu, você também foi fraco, você também foi frouxo. Aí Pedro podia olhar para ele e falar assim: rapaz, realmente, eu corri, eu fui frouxo, eu neguei, mas eu tive o privilégio de acompanhar ele quando ele ressuscitou a filha de, aleluia, de Jairo. O privilégio de andar sobre as águas só eu tive, vocês não tiveram. O privilégio de, mesmo negando ele aparecer para mim primeiramente, eu tive e vocês não tiveram. Oh, glória ao nome do Senhor. Não se preocupe com a medida das pessoas, meu querido irmão, porque quem te mede com perfeição é Deus. É Deus que te mede com perfeição. Mas uma coisa interessante, meu irmão, é que Pedro, ele sabia para de fato receber de Deus algo,
ou as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, tinha que obedecer certas condições. Observe bem, quando eu falo de condição, eu posso interpretar a condição de duas formas. Primeiro, uma condição em que eu mostro a minha fragilidade. Por exemplo, eu queria comprar um carro, um Camaro, mas eu sei que eu não tenho condições financeiras para comprar um Camaro. Eu queria até mesmo subir ao monte, mas meu joelho não adianta, não me ajuda. Isso é uma minha suposição, né? Porque ontem eu estava lá gritando no meio do mato. Não, mas não me ajuda, que eu tenho artrite, eu tenho não sei o quê. Eu queria pegar um peso, mas a minha coluna não ajuda. Então a minha condição é de fragilidade. Mas tem a condição como uma ação de contrato, uma imposição. E é essa condição que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Condições para vivermos as promessas de Deus. Condições para que as promessas de Deus de fato se cumpram. Porque uma coisa é certa. Quando o Senhor Deus, ele perguntou para Jeremias, no capítulo 1, versículo 9 do seu livro: está vendo o que, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então eu digo para você aqui, meu irmão, a promessa de Deus, ela foi falada, foi lançada sobre a sua vida. Pode ter certeza que Deus, ele vai cumprir a promessa, desde que também você condiga com aquilo que ele estabelece para você. Abacuque disse: Deus não tarda, mas se tardar, espera, porque certamente ele virá. Então, aleluia, a nossa vida, de fato, ela tem que ser uma vida de crescimento espiritual, para compreendermos que Deus, ele estabelece para nós regras específicas. Observemos bem, eu vou dar alguns exemplos de personagens bíblicos que condizeram e estiveram nessa situação. A Bíblia, ela fala de dois tipos de promessas. O primeiro tipo de promessa são promessas temporais. E o que são promessas temporais? São promessas que alegrarão a nossa alma, trarão para nós de fato gozo, regozijo na nossa alma. Porém, o principal objetivo não é esse. O principal objetivo é glorificar o nome do Senhor. Então, cada promessa que ele cumpre na minha vida e na tua vida é para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então, quando ele entrega de bandeja para você, aleluia, as bênçãos e as promessas se cumprem na tua vida, é para a glória do nome dele. Quando você glorifica ele, aleluia, adora de fato e exalta o nome do Todo-Poderoso. Então observe bem, a primeira pessoa que eu quero falar que viveu isso foi Noé. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que Deus olhou para Noé, e a Bíblia é clara quando diz assim: e achou Noé graça diante de Deus. Em outras palavras, Deus procurou alguém, porque o pecado tinha chegado até as suas narinas, e Deus disse assim: estou procurando uma pessoa para cumprir nele aquilo que eu falei lá, aleluia, no jardim do Éden, quando disse assim que ele de fato levantaria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo 20, que o mesmo Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Quando Satanás foi aleluia, esmagado, irmão, não vai ser só a cabeça não, vai ser todo o corpo dele. E não adianta, meu querido irmão, você falar assim: pisa na cabeça dele, esmaga a cabeça dele. Quem vai esmagar é Deus. Pode deixar, deixa que é ele que vai fazer isso, deixa que está na mão dele. E a Bíblia diz que teve uma condição para Noé ser salvo do desastre. Deus fala: Noé, constrói uma arca. Vou te falar uma verdade aqui. Eu tenho certeza absoluta que tem obreiros aqui e obreiras que receberam promessas ministeriais. E eu também acredito que isso aqui, meu pastor, é promessa de Deus na sua vida. Eu creio nisso. Mas só Deus sabe o preço que o Senhor pagou juntamente com os irmãos para que chegasse nesse nível, a igreja. Eu coloco na tua mão, mas vai para o altar, vai jejuar, vai orar, vai clamar,
vai fazer, e aí você vai ver que eu tenho de fato um povo para que tu cuide. Agora eu digo ao irmão, e aos irmãos que estão aqui, se ele tem a promessa, ele não vai orar, não vai jejuar, não vai buscar, irmão. Oh, meu querido irmão, Deus é misericordioso. Mas eu disse, as bênçãos são condicionais. As bênçãos são condicionais. Pega a Bíblia, vai no domingo, evangelismo, vai fazer visita, vai entregar folheto, vai fazer culto ao ar livre. E as almas, vêm chegando. As almas vêm chegando. E é isso que acontece conosco. E Noé, irmãos, labutou. E ele vai e prega daqui, e betuma dali, e desenha aqui, e faz desse lado aqui. Não sei, vem, traz aquelas duas madeiras, Jafé, você também, vem agora, vem, traz cão, vem. E pá, coloca aqui, e vai ali, imagine, 120 anos depois, está completa. Aí talvez Noé pergunta, e agora, como é que eu vou juntar os animais e colocar aqui? E de repente Deus fala, não, eu vou mandar, fica tranquilo que sou eu que vou mandar o negócio aí. E a Bíblia diz que Deus manda os animais e entram na arca. E a Bíblia diz que Deus fecha a arca por fora e manda a chuva. Observe bem que Noé fica dentro da arca, os corpos boiando, mortos. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, diz dessa maneira, e lembrou-se Deus de Noé. E isso aqui é muito forte. Mas pastor, Deus se esquece de alguma coisa? Não, Deus não se esquece de nada. Mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que só Ele tem o direito de decidir quando é que Ele vai querer se lembrar de alguém. É Ele que decide o momento oportuno e o tempo certo de querer se lembrar de alguém. E Deus se lembrou de Noé. E a Bíblia é clara, foi salvo Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. E a Bíblia diz que eles repovoaram a terra. O segundo personagem que eu quero dizer a você, irmãos, é Abraão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que Deus aparece para Abraão. Imagine que Abraão, lá no capítulo 12, ele recebe uma ordem imperativa de Deus. Abraão, pois não, sai da onde? Do meio da tua parentela, da tua terra e da casa do teu pai. Mas vou para onde? Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que a Bíblia é tão misteriosa, que Abraão recebeu a promessa em Ur dos Caldeus. Mas percebam que ele não sai quando ele recebe a promessa. A Bíblia diz que morre o seu irmão Arã, e aí Terá pega ele, que era o mais velho, o seu irmão Naor, e a Bíblia diz que Ló, e eles saem e acampam-se em Padã Arã. A intenção ou a iniciativa de sair de Ur não foi de Abraão, foi de Terá. E a Bíblia diz que ele acampa em Arã. Observe bem que após algum tempo ele se desloca e ele sai com a sua esposa e Ló. Depois há uma separação entre Abraão e Ló. E aí no capítulo 17 Deus aparece a ele e diz: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, eu fiz a promessa, te tirei de Ur, te tirei de Padã Arã, e digo que eu vou fazer de você uma grande nação, porém, anda na minha presença e ser perfeito. Tem muita gente, irmão, que acha que se não manter a vida no altar, não conseguirá as bênçãos de Deus, e não é assim dessa maneira. Tem que andar com a vida no altar, retendo tudo que Deus deu para você. Anda na minha presença, anda comigo, seja íntimo de mim, Abraão. Seja íntimo de mim, anda comigo lado a lado. Por quê? Porque eu vou revelar os meus segredos a você. Eu vou revelar para você aquilo que está escondido, Abraão. Mas eu quero que você seja íntimo de mim.
E tem mais. Se você andar junto comigo, ser íntimo de mim, a probabilidade de você pecar será pequena. Só dá vazão ao pecado quem não é íntimo dele, meu irmão. A Bíblia diz em Levítico 11:45, eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus, portanto sede santo, porque eu também sou santo. Aquele que anda com Deus, ele é igual a Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, meu irmão, aleluia. Aquele que anda com Deus tem acesso direto ao céu. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 7, que todos estavam olhando para o céu, mas só Estevão viu os céus abertos. Então Deus está dizendo para você aqui nessa noite, seja íntimo de mim que eu vou abrir para lá cai. Eu vou abrir o céu e vou te dar revelações gloriosas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12 que Paulo foi arrebatado até o segundo céu, e ele disse que ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito revelar. Aí se perguntasse para assim, Paulo, o que é que você viu? Eu quero ver também. Bom, o que eu vi não te diz respeito, quer ver também? Seja íntimo dele, seja íntimo dele, aleluia. Seja uma pessoa que ande com ele. Quer ver? Aí tem muita gente que julga, pô, irmão, tá vendo não sei o que, brasa de fogo, irmão, tá vendo, irmão, isso é visão gloriosa de Deus. Pela palavra os nossos olhos são abertos, meu querido irmão. Pela palavra os nossos olhos se abrem, Deus se revela, Deus mostra, meu querido irmão. Oh, pela palavra Deus mostra, porque Ele é Deus, aleluia. Deus mostra porque Ele é Deus. Deus dá revelações. E tem gente que vem para o culto e não vê nada, e critica quem vê. Ele não vê nada. Cego errante. Está parecendo Gease. A Bíblia diz em 2 Reis 6,17 que Eliseu disse, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Gease não via nada, mas Eliseu enxergava além da maioria. Oh glória, oh glória. Está vendo não, Gease? Não, eu estou vendo. E eu quero que Deus mostre para você carros e cavalos de fogo que está ao redor da nossa casa aqui. Glória ao nome do Senhor. Eliseu viu porque ele creu e porque ele era íntimo de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. As bênçãos são condicionais. O segundo tipo de promessa, irmãos, são as promessas eternas. E aí entramos no tema que me foi passado. As promessas eternas, elas falam das promessas que nós galgaremos, conquistaremos na eternidade com Deus. E essas são as promessas que a igreja tem que pelejar para obter. Tem muita gente preocupada se vai ter profecia na igreja, se vai ter discernimento na igreja, se vai ter dom da fé na igreja, se vai ter palavra da ciência, palavra da sabedoria, se vai ter variedade de línguas. Tem muita gente preocupada se vai ser consagrado, aleluia, na próxima convenção, se não vai ser consagrado, se o pastor está vendo ele. Irmão, isso aí é importante na igreja. Os dons espirituais são importantes, os dons ministeriais são importantes na igreja, para crescimento, porque Paulo disse assim, que ele dá segundo a medida da fé, e ele diz, para cada um segundo o que for útil. Isso é importante sim na igreja, porque faz parte da igreja, e nós devemos sim, aleluia, querer galgar o episcopado, porque a Bíblia diz que aquele que procura o episcopado, excelente obra deseja. Isso estava no meu coração, eu tinha desejo. Eu com 19 anos de idade, que, oh meu Deus, eu quero ser um cooperador da igreja. E aí o pastor me consagrou a cooperador. Depois eu fui consagrado a diácono. Oh, que coisa linda, olhar carro lá fora, ficar com guarda-chuva esperando os irmãos chegar para vir para o culto, né? Chegar para vir para o culto. Aí depois só assumi a primeira congregação. Aí o pastor, agora você vai ser presbítero. Me consagrou a presbítero, me colocou no púlpito. Falei, meu Deus do céu, né? E aí quando eu não estava dirigindo igreja, mesmo quando evangelista, eu falava para o pastor, pastor, os diáconos
diácono não chegou ainda, eu posso ficar lá no estacionamento, posso ir lá receber o povo? Pode, vai lá, e a chuva caindo, eu lá com o guarda-chuva, né, segurando o guarda-chuva, o pessoal descer, que alegria, irmão. Mas depois o pastor já me via, vem para a tribuna, só para o púlpito, né? Porque cada um tem o seu momento, como diz o pastor, ele tem a sua função. Mas nada se compara com as glórias que há de ser revelada na eternidade, meu querido irmão. A Bíblia diz em Isaías 65, versículo 17, que nós aguardamos de fato uma nova cidade, uma cidade nova, uma cidade maravilhosa, uma cidade santa. E eu quero compartilhar com os irmãos, abra comigo a sua Bíblia, mediante o que nós estamos falando aqui. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ponderando, devagar, sem pressa. O pastor me deu 1 hora, então tenha paciência aí. Primeira Tessalonicenses capítulo 4. Essa passagem bíblica e 1 Coríntios 15, 52 em diante são as passagens bíblicas, pastor, que eu me alegro toda vez que eu leio. Porque Ulisses, eu não vejo a hora. Não vejo a hora, Ulisses. Se a trombeta tocar agora e nós vamos discorrer acerca disso, o pulso que está lá fora é meu, tá, irmão? A chave pode cair aqui, mas se você quiser ficar com ele, pode ficar. Porque é melhor estar com ele. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria está no céu, da onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa pátria é lá, meu irmão. Ele tem preparado isso para nós. João capítulo 14, versículo 1, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. E se não fosse assim, vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar, para onde eu estiver, estiver vós também. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo. Oh, glória a Deus nas alturas. É uma promessa divina, uma promessa gloriosa para a nossa vida, meu querido irmão. E João, ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 21, que ele viu a nova Jerusalém que descia do céu. Oh, glória a Deus. Imagine você morar na perfeição de Deus, porque a Bíblia diz que a altura, o comprimento, a largura tem a mesma medida. Olha só a perfeição de Deus. Eu fico imaginando eu andando no meio do jardim, contemplando aquela árvore que dá 12 frutos uma vez por mês. Oh, glória, um fruto por mês. Aí você vê o rio que sai do trono de Deus e passa pelo meio do jardim. A igreja no corpo de glória, ajudando na regência do Senhor Jesus na eternidade. Glória a Deus nas alturas. Os mistérios inacessíveis a nós no corpo mortal, agora acessível, porque o corpo é sobrenatural, é um corpo de glória. Os mistérios de Deus revelados. Imagine aí você não tendo mais, glória a Deus, a necessidade de pegar carro, pegar trem, pegar ônibus, pegar avião para se deslocar na velocidade imensa. Aleluia, saímos de um lugar para outro porque não temos mais a limitação do tempo e do espaço. É isso que está reservado para nós, glória a Deus nas alturas. Mas olhe só, meu irmão, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Nessa passagem, até o versículo 17, há 6 coisas importantes, 6 certezas que a promessa do arrebatamento é para a igreja. Há 6 certezas específicas que Deus ele vai cumprir a promessa. Pedro, ele não falou aquilo de maneira nenhuma da sua própria emoção. Ele tinha convicção do que o Senhor Jesus falara, e ele se lembrou e aplicou na igreja. E naquela época a coisa era feia, porque Pedro, quando ele escreve a primeira epístola, ele está exortando a igreja à obediência à liderança. Quando ele escreve a segunda epístola, ele está querendo combater os falsos mestres. Então naquela época lá as heresias estavam chovendo em muito lugar ali, em muitas igrejas. Então Pedro, ele é obrigado a escrever isso aqui. Agora, observe bem, meu irmão, a primeira promessa
do arrebatamento da igreja para nós está no versículo 13. A primeira promessa é que os mortos não estão mortos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então os mortos não estão mortos. O corpo do crente salvo, o corpo do crente que andava direito com Deus, pode estar lá na sepultura, lá no cemitério, mas ele está no lugar, aleluia, chamado paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Os mortos não estão mortos. Pastor Idomar, quem que o senhor conhece que está lá? Quem está lá? A minha avó. Quem está lá? A minha mãe. Quem está lá? Aleluia, os pastores que eu conheci. Aleluia, o nosso irmão Manuel, homem de Deus, a nossa irmã Erementina, que passava as madrugadas mais de joelho do que dormindo. Eles estão lá aguardando o soar da trombeta. Por isso eu te digo aqui, meu irmão, nessa noite, talvez você perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava, uma pessoa que você respeitava, uma pessoa que você tinha de fato um contato, aleluia, e ela agora dorme no Senhor. Não fica triste não, porque ela está mais viva do que eu e você, meu querido irmão. Ela está lá com o Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra, aplauda o nome dele nessa noite. A segunda certeza é o que o Senhor voltará pessoalmente. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Oh, glória a Deus. Não foi Siddhartha Gautama, o Buda, que disse isso. Não foi Hippo-Hip, Leon Denis Rivail, Allan Kardec que falou isso. Não foi Masaharu Taniguchi, fundador da seita Seishonoye, que falou isso. Não foi o reverendo Moon, fundador da igreja da unificação, que falou isso. Não foi David Berg, fundador das seitas Meninos de Deus, que disse isso, meu irmão. Não foi Ellen White, fundador da Adventista do Sétimo Dia, que disse isso. Foi o Espírito de Deus revelando a Paulo. Oh, glória a Deus. É uma revelação, o mesmo Jesus, pessoalmente, ele virá buscar a igreja, meu querido irmão. A importância de ter a companhia de Cristo é tão abençoadora, que Moisés, ele disse lá no capítulo 32, 33 e 34, fizeram o bezerro, Deus disse no capítulo 33, vou matar. Aí Moisés diz no 34, não Senhor, eu peço que o Senhor me mostre a tua glória. No capítulo 33 Deus fala, eu não vou com vocês, o anjo vai. Aí no capítulo 34 Moisés fala assim, anjo não quero não, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então eu digo para você, meu irmão, ele não vai mandar Gabriel, não vai mandar os querubim, nem os serafim, ele vai vir em pessoa receber a noiva, ele vai vir pessoalmente te receber. Glória a Deus nas alturas, pessoalmente. Terceira certeza, a palavra de ordem. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu João, capítulo 11, versículo 43. Todos conhecem a história, aleluia, mas nós vamos ler assim mesmo. João, capítulo 11, versículo 43. A ordem de Deus. A ordem de Deus. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz em João capítulo 8, que chegará o dia que os mortos no sepulcro ouvirão a sua voz. Oh glória, imagine o brado de Cristo, com o alarido, alacai, do práfia, subcandarábia, ele gritando, vem, vem, vem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus
Deus os céus, aleluia. Deus criou as moradas celestes, os anjos, Ele criou as miríades, Ele criou tudo o que existe no céu. E Jesus, para a completude, disse: vinde, bendito do meu Pai, e tomai posse do reino que está preparado para vocês, antes mesmo da fundação do mundo. Antes dele criar a terra, Ele criou o céu, porque é lá no céu que a igreja vai habitar com alegria e adorará o nome do Todo-Poderoso Deus. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Quarta certeza, a trombeta de Deus, também no versículo de número 16, aleluia, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Mas eu vou ficar com a trombeta de Deus. Entenda bem aqui, irmão, que a Bíblia é demais. Eu estou para ver um livro, ó irmãos, um livro 100% completo, mais que a Bíblia, não tem. E toda vez que eu leio, eu viajo. Eu fico imaginando. Porque tudo que foi escrito nela, para a edificação nossa, foi escrito. A trombeta de Deus. A trombeta de Deus, ela marca o fim da dispensação da graça e o início da dispensação do reino. E nós lemos lá em Números capítulo 10. Eu quero ler com você, deixa eu ler com você, é melhor. Números capítulo 10, para você entender o que eu estou dizendo aqui. E eu já estou encerrando a mensagem. Números capítulo 10. O título é As Duas Trombetas de Prata. Olha só. 10 primeiro. Olha só. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, ou sejam as duas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Entenda bem, tocou as 2 trombetas juntas, toda a congregação tinha que se chegar a Moisés diante da entrada da congregação. E aí olha só, mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Retinir quer dizer som forte, som com ímpeto, som prolongado. Então a Bíblia, ela tem a sua completude. O som da trombeta no dia do arrebatamento será esse tipo de som. É um som prolongado, som forte. Alacai de prova naravachúria. Deus, aleluia, tocará a trombeta para a reunião da igreja. Aplauda Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Quinta certeza, a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Eu fico imaginando, a minha avó, ela faleceu no ano de 2013, já faz 9 anos que ela morreu. Agora, imagine você, eu não sei quando o Senhor Jesus virá, ainda que Russell, Rutherford, John Connors, aqueles que ficaram na frente da testemunha de Jeová, eles ousaram marcar as datas expressivas da vinda de Cristo. E infelizmente, ou felizmente, é melhor falar felizmente, infelizmente para eles, felizmente para nós, eles não conseguiram acertar nenhuma, né? Então o Senhor Jesus está simplesmente, de fato, olhando para nós, e nós apreensivos, dizendo: qualquer momento ele vem, qualquer momento ele vem. Agora eu fico imaginando, a minha avó, automaticamente, só está o esqueleto dela lá. Quando a trombeta toca, oh glória, oh glória, a pessoa sai de lá do paraíso, o corpo sai do sepulcro, numa velocidade imensa.
Aí a Bíblia diz: ressuscitarão primeiro. Quem morreu vai primeiro, irmão. Olha só que privilégio. Está lá no gozo celeste, aleluia, no paraíso. E vai ter o privilégio de subir primeiro, irmão. Pá, a Bíblia diz: ressuscitarão. Aí ele diz assim: nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Transformados e o corpo arrebatado. Imagine, eu fico imaginando, evangelista, aquela multidão, Jesus ali e a multidão. Pá. Você olha para a direita, a multidão. Você olha para a esquerda, a multidão. Se ousar virar para trás, multidão. Aquele mundaréu de pessoas com corpo de glória. Ela olhando para o corpo e olhando para o corpo de Jesus, dizendo: meu corpo é igual ao de Jesus. Meu corpo é que nem ele. Oh, gloravassai. Imagine, 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 imagine você entrando. O Senhor Jesus, ele entra primeiro e a comitiva atrás. Ele entra primeiro e a comitiva atrás, meu querido irmão. Você olha para a direita, você vê aquele monte de anjo. Você olha para a esquerda, você vê aquele monte de anjo. E ele senta no tribunal e ele bate o martelo e diz: é começada agora a sessão. Vamos começar o julgamento. E a Bíblia diz que ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer assim: oh glória, oh glória, você foi prestativo na obra, você trabalhou para mim, ganhou muitas almas para o meu reino, você, aleluia, era de fato a pessoa dedicada à minha obra. Recebe o galardão aí. E ele vai dizer: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, bendito seja o nome do Todo-Poderoso Deus. E seremos galardoados, meu querido irmão. Oh, glória a Deus nas alturas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, que o próprio Paulo disse que quando nós somos julgados para ganhar galardões, serão como prata, ouro e pedras preciosas. E a Bíblia diz que aquele que não trabalhou direito para Jesus, aquele que vivia a vida santa, mas não fazia nada na obra, ou fazia para ser vista pelo pastor, pelo copastor, pelo obreiro, aí a Bíblia diz que serão obras de feno, palha e madeira, vão ser queimados. Acontecerá um sentimento de tristeza, aleluia, e eles dirão: eu poderia ter feito mais para Deus, eu poderia ter feito mais para o Senhor. Então se dedique na obra. Para com esse pensamento pequeno: ah, para mim está bom só a salvação. Não, meu irmão, Deus te chamou como valente. Então lute, faça a obra de Deus para você receber galardão naquele dia. Oh, aleluia. E eu vou concluir agora a mensagem dizendo o seguinte, irmão: ficaremos com Ele para sempre. Achando de praça. Ficaremos com Ele para sempre. A igreja não será afetada pelo tempo e espaço da terra, aonde se levantará o anticristo, aonde ocorrerá a grande tribulação, pastor Gilmar. A igreja estará com Ele. Após a entrega dos galardões, nos assentaremos para as bodas do Cordeiro. A noiva foi entregue ao noivo. Glória a Deus nas alturas. Oh, Espírito Santo, eu sinto a sua presença. Aracanto e de prova na gastéria. Urabantu e de provas, ai. Nas bodas, a igreja cantará 2 louvores, segundo a Bíblia. Primeiro louvor, o cântico de Moisés. O segundo louvor, os cânticos dos remidos. A igreja cantará, louvará o nome do Senhor. Participará ativamente, adorando a Deus. E quando o Senhor Jesus vier para prender o diabo, Satanás, para começar o milênio, a Bíblia é clara, irmãos, que
sentará num cavalo branco, as suas vestes salpicadas de sangue, no manto na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que ele tem na sua cabeça uma coroa com um nome que só ele sabe o que está escrito lá. E a Bíblia diz que tem 10 diademas nessa coroa, e ele vai descer com 2 exércitos. O primeiro exército são os anjos, e o segundo exército é o pastor, é o evangelista Danilo, é minha esposa, é o Gilmar, é cada um de nós. A igreja descerá com ele, oh glória, para implantar o milênio, aleluia, o anticristo, oh bendito Deus, o falso profeta serão lançados no lago de fogo, vão inaugurar, e o Senhor vai começar o milênio para a glória do nome dele, e nós reinaremos com ele, meu querido irmão, por 1000 anos ajudando o Senhor no milênio. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa será a nossa vida com Cristo, meu querido irmão.